Olá, geminianos! Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Essa semana eu estou trazendo vídeos, com energias intuitivas, deixando que o tarô traga as mensagens aqui para a mesa sem uma leitura específica. Então eu trouxe aqui as cartas astrológicas para nos auxiliar e lembrando que você pode contribuir ajudando com a sua inscrição, ajudando com o seu like, deixando aí uma mensagem carinhosa. Isso já contribui muito aqui para o crescimento do nosso canal, para nos incentivar a cada vez mais trazer vídeos aqui para vocês. São 12 signos, 12 vídeos e a gente tem que se empenhar muito para fazer tudo aqui direitinho para vocês, tá bom? Vamos lá, Gêmeos. Eu trouxe aqui a casa da autoexpressão, e Netuno, a intuição. Eu vou clarificar, com as cartas ciganas, vamos ver o que elas me dizem também, Mas aqui a gente já começa a dar um mergulho, porque essa carta aqui da intuição, ela nos remete a um mergulho no profundo, no nosso interior. Gêmeos, como que você está aí conduzindo a sua vida espiritual? Porque aqui a gente está trazendo para a mesa a intuição. Como que você está aí se conectando com a sua intuição? Às vezes, Gêmeos, a gente passa muito tempo da nossa vida dando cabeçadas por aí, metendo os pés pelas mãos, muito porque a gente não ouve, muito porque a gente não presta atenção na nossa intuição. É muito certo que às vezes é muito louco a gente ouvir uma vozinha interior, uma vozinha falando com a gente as nossas atitudes e o caminho que a gente tem que seguir. Mas muito certo também que quando a gente não escuta, a gente não quase que 100%, mas boa parte disso ou até mais, às vezes a gente acaba cometendo erros que poderiam ser evitados se a gente parasse e nos ouvisse mais, Chamem do jeito que quiser, tem pessoa que chama de fé, tem pessoa que chama de guia, tem pessoa que chama de intuição, tem pessoa que chama de Espírito Santo. Aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando aqui de intuição, de espiritualidade, não de religiosidade, A gente está trazendo aqui para a mesa aquilo que te mantém vivo, aquilo que te mantém... aquilo que mostra o caminho certo para você. Como que está a sua espiritualidade? Como que está você com você mesmo? Você tem se dado ouvido? Você tem se permitido parar para ouvir nessa selva de pedra que a gente vive, Porque muitas vezes é tanta turbulência na nossa vida, a gente já levanta, A gente já deita, com a cabeça extremamente cheia de informações. E às vezes a gente não para um minuto sequer para refletir sobre aquilo que a nossa intuição está falando conosco. Sabe aquelas situações em que você está andando na rua e de repente vem aquela vozinha e fala assim, vira à direita, vira à esquerda, e você fala, ai caramba, mas por que eu tenho que virar à esquerda e à direita se eu tenho que ir adiante, tenho que ir em frente? E mais lá na frente você vai descobrir que, por você ter cortado o caminho, você foi, protegido, você foi guardado de algumas, interferências humanas, Interferências de inúmeros assuntos, Você foi salvo, você foi guardado por inúmeras situações. Ou quando você está dirigindo, que você pega uma rua e acontece alguma coisa ali que você nem estava esperando, algum carro que tem algum defeito e para na tua frente, algum carro que te fecha, sem te machucar, alguma pane que dá no seu carro. São pequenos acontecimentos da nossa vida que é a nossa espiritualidade cuidando de nós. A nossa espiritualidade com um cuidado extremo
com a nossa vida. E às vezes a gente não dá esse crédito para isso. Às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente né? Às vezes a gente se preocupa tanto em chegar em determinado lugar na hora, né? A gente tem alguma coisa marcada, a gente tem um compromisso com alguém, né? A gente, quando nosso caminho sai dali do foco, né? A gente só pensa primeiramente em reclamar e não em agradecer. E aí o tarô tá trazendo aqui para a mesa aqui, dizendo para você fazer um mergulho dentro de você, sabe? Ela tá mergulhando no mais profundo, sabe? Ela tá mergulhando no mais profundo. Às vezes você tá aí, Gêmeos, procurando respostas, né? Já foi em diversos lugares, já procurou diversas pessoas e você já ouviu a resposta, você já ouviu o que você tem que fazer, mas você não dá, às vezes, a credibilidade a você mesmo, né? Às vezes o que o outro fala do lado de fora é mais importante, tem mais valor, né? Você acredita mais do que você mesmo. Se você parar, né? Às vezes por questão aí de 10, 15 minutos, acorda um pouquinho mais cedo, né? Ou vai dormir um pouquinho fora do teu horário aí, ou na hora do teu almoço, no teu trabalho, né? Ou quem pode ir em algum lugar e ficar exatamente assim, com a mente um pouquinho mais tranquila, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para sua mente, mesmo que seja ouvindo uma música mais tranquila, mesmo que seja trazendo uma meditação, você vai conseguir ouvir as respostas, você vai conseguir saber a direção da onde você tem, do que você tem que tomar, a direção que você tem que tomar. Então, Gêmeos, muitas vezes, quase que a maioria das vezes, a gente não escuta a nossa voz interior. E o tarô, ele tá falando isso aqui para vocês. Traga esse hábito de ouvir você também. Por que você escuta as pessoas lá de fora e não escuta o que você está falando para você? Não escuta a sua intuição. A sua intuição muitas vezes vai te tirar de muitas enrascadas. Eu costumo dizer aqui, tá? Vamos aqui ver o que as cartas ciganas têm para dizer para vocês. Vamos complementar. Muitas pessoas podem falar assim, mas eu acho bobagem essa questão de intuição. Tudo bem, isso aí é de cada um, né? A gente não está aqui com a verdade absoluta em nada. Eu estou aqui trazendo uma leitura intuitiva, aquilo que o tarô me intuiu a trazer para vocês, né? Olha eu ouvindo aí a minha intuição, tá? E tem mais aqui, tá? O tarô, ele me traz aqui, as cartas ciganas me traz aqui os ratos, o homem e as estrelas. Ó, e ainda vou falar mais. Tem alguém ou um grupo ou algumas pessoas, que a gente fala aqui, né, para inúmeras pessoas, que pode estar sendo conduzido, guiado, né, guiado de forma errada. Por quê? Tem as estrelas, que a gente está falando da guiança, daquilo que guia um homem, e os ratos. E essa pessoa, ela não está com a intenção de lhe ajudar propriamente dita, ela está com a intenção mais de lhe atrapalhar. Ou até a verdade dessa pessoa é absoluta. Ela não permite que você enxergue a verdade. A forma que ela está guiando a tua vida, a forma que ela está conduzindo a sua vida, a forma que ela está trazendo a verdade dela absoluta, colocando na sua frente, não está lhe trazendo nada de bom. Abra o teu olho, porque tem guias, tem pessoas que estão aí ao nosso lado, né? Eu tenho até um outro canal que fala sobre isso, né? Que fala sobre sobre questões espirituais, e que não nos ajuda na nossa caminhada, mais atrapalha do que ajuda. E o que eu estou sentindo aqui é que vocês estão com uma energia aí masculina, pode ser uma pessoa feminina, pode ser uma pessoa masculina, mas a pessoa tem mais essa força masculina e ela está lhe conduzindo de forma errada, tá? Você não consegue enxergar isso, ou você já sentiu isso, porém você está se perguntando se isso é verdadeiramente aquilo que você está sentindo ou se é algo que alguém está colocando na sua cabeça. De repente alguém já comentou com você, alguém já lhe mostrou essa verdade, mas você não quer e não quis enxergar essa verdade. Ô, Gêmeos,
preste um pouquinho mais de atenção, faça testes, né? Faça testes entre você e essa pessoa, não precisa falar, pergunta a tua espiritualidade, pergunta aí o que eles acham disso, de que forma eles agiriam, né? Se você tem guias, que todos nós temos, pergunta ao teu guia de que forma ele agiria, se estivesse no teu lugar, né? Porque às vezes a gente tá assim, ó, com os olhinhos fechados, a gente não quer ver, nem com os ouvidos para ouvir, muito bem com a boquinha para falar. Então, muitas vezes a sua vida tá dando 50 passos para trás porque tem alguém, né, colocando aí bloqueios na sua vida, colocando aí empecilhos para você poder crescer espiritualmente. Isso é que o tarô tá contando aqui para mim, tá? Tá me dizendo aqui. Então, os geminianos, que vocês possam entender, que vocês possam ter maturidade, que vocês possam compreender isso que o tarô tá dizendo aqui na mesa. Não, volto a falar, não vai ressoar com todas as pessoas, ok? Não é leitura específica, é uma leitura intuitiva. Pode ser que esse vídeo chegue até você e a qualquer momento ele faça diferença na sua vida, porque são leituras atemporais, não existe um tempo específico para essa leitura. Então, preste atenção, tá? Se chegar esse vídeo até você aí, em que tempo chegar, você coloca aqui nos comentários para mim a data, coloca o horário que você viu esse vídeo, tá bom? Para o universo entender, né, essa dinâmica e que chegou a mensagem até você. Isso é muito importante também. Tá bom? Essa é uma leitura e uma conversa com o tarô. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus e que o caminho de vocês esteja aberto, que vocês tenham luz para entender as respostas da vida.